Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos. Eu vou fazer a prece de abertura. Então vamos mais uma vez, queridos irmãos, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos nessa casa de luz e de orações, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por tudo que tem nos dado ao longo desse dia, ao longo dessa semana, que todos que aqui nos encontramos possamos receber aquilo que aqui viemos buscar, agradecendo ao nosso Pai Maior pela nossa vida, por tudo que temos, pedindo aos mentores deste trabalho que possam neste momento estarem amparando a nossa irmã Rosane, que vai fazer a palestra dessa noite, que ela possa estar sendo amparada e intuída pelos seus mentores espirituais. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade, vamos dando por aberto os trabalhos de palestra doutrinária desta noite. Muito obrigado e que assim seja. A nossa irmã Rosane vem falar sobre o Evangelho. Eu não vim destruir a lei. E o João pediu para dar um recado, que ele disse que mandou mensagem para 3 Rosanes erradas, até chegar na Rosane certa. Mas ainda bem que deu certo. Então, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou, para quem não me conhece, eu participo do Luz já há muitos anos, mas sempre faço o trabalho da tarde. Então, aqui de noite, fazendo esse trabalhinho é a primeira vez. Espero que eu consiga passar um pouquinho do que eu aprendi estudando esse capítulo, que é o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, que diz o seguinte, aqui no comecinho, diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo se ache na lei, e esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso Jesus que disse, né? Então, daí, após aqui tem Moisés. Na lei mosaica, há 2 partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, disciplinar, decretada por Moisés, uma invariável à outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo, e a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes, que eu não vou ler, né, que todos já conhecem. Então, Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la, ele veio lembrar, né? Então, assim, ele não veio dizer que Moisés estava errado os 10 mandamentos, no caso, né? Ele concorda e ele modificou algumas coisas no sentido que era parte da justiça dos homens, no caso, né? Assim, porque na época o povo era muito bruto, nós, no caso, que estávamos lá, né? Então a gente necessitava de leis mais, de um Deus vingativo, de um Deus que punisse, que castigasse. E aí, com o tempo, a gente melhorou um pouquinho, né? Então, hoje a gente já compreende esse Deus, já não faz mais sentido. Mas isso veio com Jesus. Quando ele veio à Terra, ele veio mostrar isso pra gente. Que Deus não pune, que Deus é amor, é bondade, é um Pai amoroso e bom, que quer tudo de melhor para cada um de nós, como nós queremos para os nossos filhos, né? Porque nenhum pai, que até eu li aqui mesmo no Evangelho, lá, não vou lembrar qual o capítulo, que diz ali, que vós que sois maus como sois, querem o bem dos seus filhos. Imagina Deus, que é pura bondade, né? Então, o que ele não quer para nós? Então, quando as coisas tomam um rumo, às vezes, na nossa vida, que a gente fica assim meio perdido, achando que aquilo como que Deus deixa isso acontecer, é para nosso adiantamento, é porque nós mesmos
buscamos em outras existências, que é o que nos fala aqui, né? Que a gente já foi muito bruto, muito errado, muito malzinho, assim, muito infantil. Ainda somos, né? Infantil, ainda bastante, mas na época muito mais. Então, por isso, precisava dessas leis que Moisés usou na época, né? E aí, por isso que muitas religiões ainda têm, assim, que vai muito pelo Antigo Testamento, né? Dessa coisa desse Deus que castiga. Não sei vocês, mas eu já recebi vídeos, principalmente na época da pandemia, daquela... fulano disse isso e aconteceu, sei lá, caiu um helicóptero, aconteceu um acidente de carro, perdeu um filho, mostrando isso até pra gente que tem um outro olhar já, né? Acha assim tão triste, porque está fazendo de Deus um monstro. E se Deus fosse um monstro, não seria Deus. E esse Deus é amor e bondade. Então, as dificuldades que nós encontramos na nossa vida são por coisas que fizemos, às vezes nessa vida mesmo, mas como a nossa memória é meio curtinha, a gente às vezes não lembra, né? Que foi aqui mesmo, nessa existência, que hoje a gente está vivendo alguma situação que não é muito boa. E muita coisa por conta do nosso passado, porque Jesus diz aqui que a gente não é esse corpo, a gente é um espírito. Jesus veio matar a morte, né? Mostrar para nós que a morte não existe. A gente é um espírito, um corpo, com muitas existências, com muitas experiências. Então é isso que encanta na doutrina, né? Porque daí, não que eu seja, ninguém aqui é perfeito, né? Nem eu, nem ninguém. Então, assim, a gente está em trabalho de se melhorar a cada dia. E aí, quando a gente entra na doutrina, começa a estudar e começa a assistir as palestras, os estudos e compreender um pouquinho que cada dia cada um tem um entendimento, né? Cada um está num degrauzinho, como a gente costuma falar. Então, neste momento a gente se encanta, porque daí a gente encontra explicação para tudo que a gente precisa para a nossa existência, né? E aí Jesus diz aqui no Cristo, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, que vem mostrar para nós esse amor, esse amar ao próximo. Ele resumiu a isso os 10 mandamentos: amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Porque ao momento que a gente ama o nosso próximo e a nós mesmos, a gente tem condições também de amar a Deus, porque no momento que tu não ama o teu próximo ou a ti mesmo, como é que tu vai amar a Deus que tu nem vê, né? Então é isso que a gente tem que buscar, isso, e a gente já está conseguindo um pouquinho. Eu sempre falo aqui que de tarde eu faço o trabalho da leitura do Evangelho, do apoio do mediúnico, e eu sempre digo que eu penso, isso é uma coisa do meu pensamento, que a gente tem um pouquinho já de cada coisa, um pouquinho de caridade, um pouquinho de amor, uma pitadinha de cada um. E tem uns que a gente tem uma pitadinha um pouquinho maior, mais gordinha, e outros a gente está ainda muito pequenininho, mas estamos na luta, não podemos desistir, né? A começar a fazer muitas, é importante a reflexão, mas nunca deixar que essa reflexão de achar que ainda não estamos nesse lugar nos faça desistir, né? E vai ter muitos momentos na nossa vida, na nossa caminhada, né? No trabalho, na família, ou seja, onde for, que a gente vai pensar, mas quem sabe eu estou mesmo, não estou crescendo como devia, então quem sabe eu não devo mais estar lá, né? Porque sempre quando a gente é convidado a fazer alguma coisa, a gente pensa sobre isso. É uma justificativa? Provavelmente, mas é verdadeira. A gente sempre pensa, será que
eu tenho possibilidade de estar aqui nesse lugar falando sobre o Cristo, sobre a doutrina, que é tão importante, que é tão séria, né? Mas esse é o caminho. Se assim não for, a gente não vai chegar lá um dia, né? E aí, com essa fala de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acrescenta ainda, estão a lei e todos os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido, até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus estivesse em cumprimento. Quer dizer, que a gente cumpra essa lei, que a gente pratique, que a gente coloque em prática. Então, só assim, por que ele veio dar essa mensagem? E veio ele dar o exemplo que ele deu para nós, para mostrar que a gente tem que seguir o que ele mostrava, que era não julgar, não jogar pedras em quem está errado, né? E tudo isso. Então ele com essa explicação, ele nos diz que a gente só vai encontrar a felicidade o dia que a gente conseguir agir nas leis de Deus, agindo sempre com as leis de Deus, seguindo o exemplo. E quem é o exemplo? Que aí tá lá no livro dos Espíritos. A pergunta, eu não sei se vou lembrar, se é 625, acho que é, né? Eu estudei também. E pergunta quem é o nosso guia, o nosso modelo. E aí diz lá que é Jesus, um único Espírito divino que nasceu na Terra, né? Que veio para desenhar para nós. Porque às vezes a gente brinca, né? Quer que eu desenhe? E a gente precisa sim que desenhe. E ele veio para isso. Ele veio com as atitudes dele, com a vida dele, mostrando como a gente deveria proceder na nossa caminhada. E às vezes a gente até consegue fazer um pouquinho, né? Mas ainda estamos um pouco longe. Mas hoje a gente já está um pouquinho melhor. Por isso daí veio o Espiritismo, que é o Consolador prometido, que ele falou quando ele esteve aqui, né? Que em outros tempos teríamos o Consolador prometido. E é essa doutrina que veio nos ensinar e nos esclarecer e mostrar aquelas coisas que não foram bem entendidas, né? Que ficaram assim mal compreendidas ou até mesmo mal interpretadas, né? Então a doutrina veio fazer isso pra gente, veio esclarecer isso. E aí quando a gente lê o Evangelho e a gente vai na instrução dos Espíritos, a gente encontra ali a clareza daquilo que a gente não entendia. Eu não entendia muita coisa, nossa senhora. Quando falava, eu lembro até hoje, assim, quando falava sobre você pode tirar a montanha dali, com a fé você pode transportar as montanhas. Aí eu ficava pensando, né, antes, lá atrás, né, mas como assim, né? Não entendia aquilo. Mas claro, é as montanhas dos nossos problemas, das nossas dificuldades, do nosso orgulho, do egoísmo, da vaidade, né, de tantas coisas que a gente tem ainda dentro. Como a gente tem um pouquinho de cada qualidade, a gente também tem muito de defeitos ainda, né, de coisas que ainda precisam ser domadas, né, transformadas. E é domando, realmente, como se doma um animalzinho feroz, a gente doma as nossas dificuldades todos os dias, né? Tem dias que a gente consegue e tem dias que a gente não consegue. Aí a gente, quando está aqui fazendo o estudo e trabalhando dentro da casa espírita, com a doutrina espírita, a gente daí se pega muito chateado e triste, e muitas vezes até deprime um pouquinho, né? Porque viu que não foi bem sucedido.
Mas aí a gente tem que pegar, orar e levantar a cabeça e seguir em frente, porque novas oportunidades surgirão da gente fazer diferente. E me veio aqui e eu já me perdi um pouquinho, mas aí assim, aí eu vou ler mais um pouco. O papel de Jesus não foi o de simples legislador, moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram ao advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina, que foi o que eu já comentei, né? Daí, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos trouxessem a chave indispensável às ideias, que porém não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha que cumprir poderosamente para a eclosão do desenvolvimento de tais ideias. Importante, pois, dar ciência do tempo para progredir, quer dizer, tudo num tempo, tudo tem um tempo. Por isso que Jesus veio Moisés com as leis, com os 10 mandamentos, com aquelas leis de olho por olho, dente por dente, ali ele foi melhorando isso, né, e ajeitando mais a situação, e o povo foi ficando mais com medo daquele Deus, e aí ele conseguiu conter aquele povo mais bruto. Depois veio Jesus, em outro tempo, mostrar para nós esse amor, esse carinho, essa bondade, que nós já estávamos prontos para receber o nosso amado mestre, né? E depois a doutrina, que veio com Kardec, né? Que veio nos esclarecer e nos amparar em tudo, e nos mostrar que é possível a gente conseguir chegar nesse lugar de amor e de bondade, porque a gente sempre tem essa oportunidade todos os dias. E aí veio o Espiritismo. O Espiritismo, a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio das provas irrecusáveis, a existência da natureza no mundo espiritual, as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos-la mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém o contrário, como das forças vivas sem cessar, atuantes na natureza. E mostrando que temos que amar ao próximo não é só o homem, né? Só eu e me amar e amar o meu irmão. É amar o mineral, o animal, o vegetal. E hoje a gente já encontra essa preocupação, depois de tanto tempo, né? 2000 e tantos anos, né? Que a gente começou a ter esse olhar, faz algum tempo já, mas ainda está bem difícil. Então, assim, a gente começou a olhar com carinho para as plantas, para as árvores, para os bichinhos, para os animais, né? Porque são seres vivos que precisam de carinho e de amor. Então, já tem mais gente trabalhando para cuidar da natureza, trabalhando para cuidar dos animais, proteger, tem, né? Muitas ONGs fazendo isso, mas ainda tem muita gente que ainda não está nesse lugar ainda. A gente vai aprendendo. Eu, quando olho para trás, lá quando eu era criança e assim que eu casei, a gente tinha os bichinhos, era assim meio que na rua, né? Tudo meio assim. Depois fui mudando. E aí tu vê que não é só eu, muita gente foi mudando. Os cachorrinhos têm um olhar, são da família, eu pelo menos os meus são, são da família. Então assim, eu tenho muita preocupação com eles e é isso. E é isso que a gente aprendeu com a experiência, mas não só com a experiência, estando aqui nesta casa, estando aqui na doutrina, né? Buscando nos esclarecer e nos melhorar a cada dia. Porque daí às vezes a gente escuta, mas pegou só um bichinho, né? Porque eu já peguei alguns assim no decorrer da minha vida. Mas um faz a diferença, porque é menos um na rua. Se cada um
que tiver condições de cuidar com amor, com carinho, tiver um animalzinho, né, já é um trabalho bem, bem importante. E aí eu queria ler mais um pedacinho que diz assim: a lei do Antigo Testamento teve Moisés e sua personificação. O Novo Testamento tem no Cristo o Espiritismo e a terceira revelação da lei de Deus. Mas não tem a personificá-la, nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhe tornar conhecido este mundo e a sorte que o espera. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução, quer dizer, esclarecer, informar a gente e explicar que cada um que lê o Evangelho tem ali, né? Tu lê alguma passagem de Jesus, logo abaixo vai ter as explicações dos Espíritos, que graças a Kardec, que fez um trabalho tão lindo com as obras, né, de Kardec, que faz parte da nossa doutrina, que é aonde a gente se baseia para tudo, para o estudo e para tudo na nossa vida, que veio nos esclarecer neste momento. E aí hoje eu estava lá mexendo nas minhas coisas e eu vi uma historinha que eu achei interessante de contar hoje. Vamos ver se eu lembro, porque eu não trouxe ela. E aí dizia o seguinte: um homem foi morar na praia, né? Ele era um escritor e estava lá fazendo assim, dando um tempo para ter inspiração. Aí um dia ele saiu a caminhar na beira da praia. E aí, caminhando, ele avistou um vulto, parecia que estava dançando. Aí ele se aproximou, viu que era um menino. O menino pegava as estrelinhas no chão, uma estrela do mar, né? E jogava na água. E assim o menino estava. Aí ele parou e perguntou: por que você está fazendo isso? Daí ele disse: porque elas estão na areia e vão secar e morrer. Daí ele disse: mas tu sabia que são milhares de quilômetros de praia e que existem milhares de estrelinhas, né, de estrela do mar que vão perecer? Daí ele disse... Aí ele não disse nada, já estou inventando, ele não disse nada, ele abaixou, pegou mais uma estrelinha e jogou no mar e olhou para o homem e disse: essa eu fiz a diferença. Aí o homem saiu andando, né, e foi para casa. Não conseguiu dormir, não conseguiu escrever, ficou pensando naquilo. No outro dia de manhã ele foi lá encontrar o menino e começou a jogar estrelinhas junto com o menino. Moral da história. Então, assim, um tantinho, que nem eu disse, né, ele estava fazendo a diferença para aquelas. Se outras iam perecer, fazer o quê, né? Mas se todo mundo fizer um pouquinho, principalmente para nós, né, para nossa melhora íntima, para nossa vida, esse cadinho vai, como diz a Rosa, esse cadinho vai fazer a diferença no andar de tudo, para cada um, na comunidade, na casa, na família, né? Se todo mundo conseguir fazer esse pouquinho, já é alguma coisa. Então, aí, assim o Cristo, assim eu já encerrei aqui essa partezinha. E aí, eu estudei e pensei, eu digo, será que eu vou conseguir, né? Porque eu fiquei muito nervosa. Mas, graças a Deus, aí a Jesus e aos mentores da nossa casa e do nosso trabalho, eu consegui compreender melhor, porque sempre quem faz a exposição aprende um pouco mais, porque eu estou passando o que eu compreendi, né? Então, assim,
se eu conseguir fazer compreender um pouquinho, ou talvez até mais do que eu, com as minhas falas, já é alguma coisa, né? Então, é o meu cadinho no dia de hoje que eu venho trazer para vocês, com todo o meu amor e com todo o meu carinho. Eu espero que eu tenha conseguido, né? E eu estou encerrando, gente, não, faltando um pouquinho ali. Obrigada, viu, pelo carinho. Muito obrigada. A gente é que agradece as palavras. Tá nervosa, né? Tô. Bastante. A dor de estômago só passou quando eu cheguei aqui. Faz muita parte, isso faz parte. Então tá, meus queridos irmãos, vamos para o nosso passe espiritual, tendo a certeza que diante de cada um de nós tem um irmão da luz que veio nos trazer os bálsamos necessários e aquilo que aqui viemos buscar. Agradecendo sempre ao nosso Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, por todas as bênçãos que recebemos a todos os instantes. Pedimos também por aqueles que aqui hoje não puderam estar, que também possam estar recebendo essas bênçãos divinas. Pedindo ao nosso Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus que as nossas águas possam ser fluidificadas, colocando nelas o remedinho que seja necessário para o nosso corpo físico e espiritual. Agradecendo sempre por todas as oportunidades, por todas as bênçãos. Muito obrigado, Pai, por tudo. E neste momento, vamos dando por encerrada essa primeira parte do trabalho doutrinário desta noite. Que assim seja.